Eu quero hoje trazer aqui uma palavra baseada no salmo de maior número de versículos, que é o Salmo 119. Salmo 119, não há uma certeza quem foi quem escreveu, quem foi o autor desse salmo. Boa parte dos estudiosos do assunto acham que foi Davi, mas não há uma certeza quanto a isso, não há uma definição. O fato é que esse salmo tem 176 versículos, dividido em 22 partes, de 8 versículos cada parte, que são as 22 letras do alfabeto hebraico, né? Cada parte disso aí tem o nome de uma das letras do alfabeto hebraico. Portanto, um desafio aqui para os estudantes de teologia, no preparo de suas mensagens. Tem aí quase meio ano de material quase pronto aí, cada domingo pregar sobre 8 versículos. Então você tem um salmo aí para elaborar as suas mensagens. Tá? E o trecho que eu selecionei para hoje é o 16º, a 16ª letra desse alfabeto, que é o Ain, do versículo 121 até o versículo 128. Esses 8 versículos, portanto, que nós queremos ler. E vamos fazer essa leitura já. Salmo 119, 121 a 128. Diz assim: tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandones nas mãos dos meus opressores. Garante o bem-estar do teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos fraquejam aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Trata o teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Te amo. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro. Por isso, considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Interessante que nós falamos hoje na EBD sobre um dos temas que foi colocado aqui, que a palavra de Deus é tipo ouro, mais preciosa que o ouro, e esse salmo também fala a respeito disso, não foi citado na nossa lição da EBD hoje aqui. Mas o que está, digamos assim, por trás dessa situação toda que eu estou querendo trazer aqui hoje, o tema que eu estou dando aqui é um clamor por justiça. Clamor por justiça. O mundo está mergulhado em tanta injustiça que parece que não tem mais tamanho para mais injustiça. E o salmista aqui luta, e a sua luta é por justiça com o reconhecimento implícito de que Deus é o único e verdadeiro e definitivo juiz de todos os seres humanos. Há tantos juízes se amontoando por aí, surgindo às vezes quase do nada e se arvoram como juízes, como donos da verdade, e que esquecem que Deus é o juiz deles também. Pois Deus é o juiz de todos os habitantes da terra. Essa é, como diz, a 16ª divisão do Salmo 119, e que inicia então com essa letra Ain, cuja pronúncia é, meus irmãos, A-I-N. Qual é o significado dessa letra? O significado da letra é ver, é olho, é enxergar. E, por extensão, para entender e obedecer. Enxergar, entender e obedecer. E aí nós temos, por exemplo, eu quero três textos bíblicos aqui que nos mostram. Um deles é Jeremias
capítulo 5, versículo 21, onde nós temos o seguinte registro. Jeremias, capítulo 5, versículo 21, onde Jeremias diz assim: ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Isaías também se junta a essa ideia, capítulo 6, versículo 10, quando ele diz: torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos e não entendam, obrigado, irmã, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. E o próprio Senhor Jesus Cristo também se junta a essa turma aí, quando lá em em Mateus capítulo 13, versículo 15, ele diz: pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, são esses textos que embasam, portanto, essa ideia que nós estamos trazendo aqui, que o significado da letra Ain significa exatamente olho, ver, enxergar, compreender. Ain também representa mais a luz primordial, ou seja, a luz espiritual de Deus, mencionada em Gênesis capítulo 1. Haja luz e houve luz. A luz espiritual de Deus, que ali mencionada, tem, por exemplo, várias distinções, as luzes celestiais mencionadas como luz divina, que é muito mais do que a luz do sol, do que a luz que emana do sol, emana da lua ou das estrelas. Embora escondida na Torá, o olho espiritual pode contemplar a presença desse esplendor, mas só por meio do olho interior dado pelo Ruach HaKodesh, que é igual a Espírito de Santidade, para enxergar através dessa luz. Nessa porção, 16ª porção do Salmo 119, o salmista nos fala da importância de fazer justiça e de lutar contra as injustiças. Fazer justiça e lutar contra a injustiça, não fechar os olhos diante da injustiça. Ele implora pela intervenção divina diante das injustiças que estavam sendo cometidas e que os seus olhos observavam. O salmista mostra aqui a prática da justiça, nesses versículos, principalmente o versículo 121 a 123. Ele afirma que é tão relevante, e se o autor realmente é o rei Davi, é mais relevante ainda. A humanidade está repleta de senhores déspotas, de todos os tipos. Tiranos que dominam pela força bruta ou pela força política. É isso que a história tem mostrado e continua mostrando ao longo do percurso, e continuamos vendo essas coisas acontecendo. A justiça dos homens não passa de uma tremenda zombaria. Tanto antigamente como nos dias de hoje, na grande maioria dos casos, a justiça é pervertida. Pervertida de interesses dos dominadores. E eu diria, a justiça é pervertida em favor de interesses que não tem nem como mencionar ou confessar. O salmista aqui, ao contrário, declara que tem julgado casos e feito justiça. Como aparentemente o salmista não está mais no poder, seria, digamos, Davi, se foi Davi, já depois de ter deixado o trono, ele pode dizer que pede a Deus,
guardá-lo dos opressores. Ele estaria na iminência, então, de ser agora talvez perseguido. No versículo 122, o salmista pede que Deus lhe seja fiador. Essa bela figura de fiador é certamente emprestada de Jó, capítulo 17, versículo 3, onde diz: dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para comigo mesmo. Quem mais haverá que se possa compadecer comigo? Diz Jó, capítulo 17, versículo 3. Mas que Davi toma emprestado essa ideia aqui de Jó. Fiador. Fiador é alguém que nos protege, que paga o preço das nossas maldades, como fez Jesus na cruz em relação a nós que cremos nele. As nossas culpas foram pagas pelo fiador chamado Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O salmista aqui está pedindo que Deus seja o seu fiador. Ele sabe que não pode confiar em ninguém a não ser no Senhor. Se ele quer ver a verdadeira justiça, só lhe resta confiar no Senhor, porque dos homens que o cercam, ele não espera nada. O profeta Isaías havia experimentado o mesmo sentimento. Lá no capítulo 38, versículo 14, ele diz: como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. A andorinha nós conhecemos, mas grou, quer mostrar para nós aqui o que é o grou? Sabe? Bonita, linda. Isso aí, ó. Não sei se alguém tem isso no quintal. Acho que não, né? Então, Davi está... tem algumas versões bíblicas que o nome é outro, mas o bichinho é o mesmo. Então, Davi diz, assim como a andorinha ou o grão, assim eu chilreava e gemia como pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Isaías 38, 14. O salmista encontrava-se sob uma opressão gigantesca, mas aguardava a salvação que somente o Senhor pode proporcionar. Essa confiança, portanto, oferecer poder só pode ser o Senhor. E o salmista também, como servo de Deus, pede para ser tratado de acordo como servo. Ele não está reivindicando algo especial. Nós temos hoje muitas vezes ouvido isso aí. Eu exijo, reivindico, eu não sei o quê, não sei o quê. E não sei quem é que pode, qual é o servo que pode reivindicar. O servo só obedece. Só obedece. Pode até receber bênção, mas reivindicar não. Né? Então, tem muita gente reivindicando aí que não cabe. Né? Mas o salmista, então, como servo de Deus, pede ser tratado de acordo como servo. Né? Um servo de Deus, o salmista sabe que não possui nenhuma prerrogativa diante de Deus. Não há nada para demandar, nada para exigir, nada para ser exigido. Seu pedido é simples: trata o teu servo conforme a tua misericórdia. Aí sim. Trata o teu servo conforme a tua misericórdia. O salmista certamente estava se lembrando de palavras tais como: e passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Talvez estivesse lembrando disso, está lá em Êxodo capítulo 34, 6 e 7. Ou ainda, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia, até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Tem ainda Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Trata o teu servo conforme a tua misericórdia. Não está reivindicando, não está exigindo, mas está se colocando diante do Senhor. Eu sou para a sua proteção.
para ser tratado conforme a misericórdia do Senhor, como deve ser de senhor para servo. Lá no 125, nós temos aqui, nota que o interesse maior do salmista não consiste tanto em se ver livre dos seus opressores, e sim em entender o pleno significado dos mandamentos do Senhor. Seu coração buscava, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Estava compenetrado nisso. Na sequência, o autor pede que Deus intervenha em função das grandes iniquidades e das grandes injustiças cometidas. A oração contida no 126, no verso 126, é realmente impressionante. O pedido do salmista vai no sentido de que Deus interfira diretamente nos assuntos humanos, como soberano e Senhor de todo o universo. Esse é o pedido dele. Que Deus interfira diretamente nos assuntos humanos como soberano Senhor de todo o universo. E a Bíblia se refere a essas intervenções como o dia do Senhor. O dia do Senhor. Muita gente está aí esperando a chegada do dia do Senhor. Talvez vão se surpreender. Que não vai ser tão bom assim não. Para eles. Vai ser bom para nós. Mas para quem não segue aquilo que a palavra de Deus mostra, o dia do Senhor vai ser terrível. Já vamos chegar assim antes. Dia do Senhor são aqueles momentos em que Deus impõe a sua soberana vontade sobre os assuntos humanos. E é o que o salmista está pedindo, que Deus intervenha. Intervenha nas questões humanas. Interfira. São momentos, normalmente, das catástrofes terríveis que acontecem. Vejamos, por exemplo, alguns dos que os profetas se referiram, o dia do Senhor. Isaías 2,12 diz, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberano e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Não necessariamente morto, mas colocado no seu lugar. Desça do seu trono. Desça do seu pedestal. Você talvez está pensando que é mais do que é. Então ele diz, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. E na Isaías capítulo 13, 6 diz, uivai, pois está perto o dia do Senhor, vindo Todo-Poderoso como assolação. Então, assolação não é coisa boa. Outra vez, assolação para quem não crê no Senhor Jesus Cristo. Porque para quem crê, o dia do Senhor vai ser grande e maravilhoso. Para o outro vai ser terrível. Em dois aspectos. O dia do Senhor vai acontecer. Isaías 13, 9 diz, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Joel capítulo 1, versículo 15 diz, ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Amós se une a estes quando diz, não será, pois, o dia do Senhor trevas e luz, e não luz. Olha aí. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Para nós será luz, mas para eles será trevas. Essa que é a diferença. Não será completa escuridão sem nenhuma claridade. Sim, o dia do Senhor, por isso que a Bíblia fala do grande e terrível dia do Senhor. Grande para nós, crentes em Jesus Cristo. Terrível para quem não creu em Jesus. Porque não haverá mais chance. Mas ao longo da história tem acontecido dias do Senhor que intervêm. Sodoma e Gomorra foi um dia do Senhor que interveio lá. Sem dúvida nenhuma. E assim tem havido outras circunstâncias no mundo afora, ao longo da história, onde tem havido dia do Senhor. Mas o grande e terrível dia do Senhor é aquele último, que está para chegar. Está para vir. Né?
Porque o dia do Senhor está prestes, Obadias falando, o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Tu, como fizeste, assim se fará contigo. O teu manifesto tornará, aliás, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Isso eu tenho que repetir. O que Obadias está dizendo no versículo 15, está dizendo, porque o dia do Senhor está prestes para vir sobre todas as nações. Tu, aliás, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. E Sofonias 1,14 diz, onde está o grande dia do Senhor? Está perto, muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Que não tem Jesus, com certeza vai clamar. Tarde demais. É o que está vindo aí. Então, certamente nós estamos vivendo dias em que o povo de Deus precisa levantar um clamor coletivo, pedindo para Deus intervir nas ações humanas que estão terríveis por aí. Não só no Brasil, no mundo todo. É preciso que Deus intervenha. Que os mandamentos de Deus estão sendo pisoteados. Estão sendo as leis de Deus estão sendo, digamos assim, rasgadas, destruídas. É tempo de Deus intervir. Na continuação desse trecho, nós temos então o amor aos mandamentos do Senhor. Os últimos versículos. A reação do salmista à pecaminosidade à sua volta é a de se apegar ainda mais aos mandamentos de Deus. E esse deve ser o aprendizado para nós, se não tivermos outro para hoje à noite. Mais apego àquilo que esta palavra ensina. Cada vez mais. Eu quero expressar aqui um sentimento meu de pena a você que não participa da escola dominical, onde temos estudado coisas preciosíssimas dessa palavra aqui, e você não tem estado presente. Pena, lamento. E tenho certeza que você poderia participar também nos anoitecendo com a palavra, se não todas as noites, mas de vez em quando, nas segundas e terças principalmente, que é via Google Meet, porque já estamos preparando lá o ensino da palavra de Deus no domingo aqui na escola dominical. Que as leituras da semana estão sendo colocadas na leitura das noites, para nós aprendermos mais e mais dessa palavra. Talvez um pouco mais de cuidado no sentido de domínio próprio do seu tempo, você possa participar. Vai lhe fazer muito bem, você vai continuar aprendendo como nós temos aprendido coisas maravilhosas. E hoje a lição da escola dominical foi esplendorosa, tratando de aprendizados profundos da palavra de Deus. Então, o que o salmista está dizendo que, pedindo a intervenção de Deus, porque os mandamentos de Deus estão sendo pisoteados, estão sendo maltratados. Então ele reage e traz esse desejo de se aplicar muito mais, de estudar muito mais, de ser muito mais perto de Deus para vencer essas situações difíceis que ele está enfrentando. E nós temos a oportunidade de fazê-lo e às vezes deixamos escapar a oportunidade. Então, a reação do salmista a essa pecaminosidade na qual ele vive, à sua volta, é a de se apegar ainda mais aos mandamentos do Senhor. Ele não se deixa influenciar, nem se deixa arrastar pela ladainha do que todos nós estamos sujeitos a entrar nessa ladainha. Ah, todo mundo faz. O que tem? Todo mundo faz. Mas o que todo mundo faz está de acordo com o que está aqui?
Porque se não está de acordo com o que está na Bíblia, é ladainha perigosa. O salmista está ciente disso e chama a nossa atenção que é preciso ter cuidado. Não é porque todo mundo faz que está certo. É preciso bater com o ensino que está aqui. Não tem escapatória. Então ele está preocupado com isso. Ele quer se segurar nas mãos de Deus. Ele está pronto para encarar o erro e encarar inclusive a maldade que está ao seu redor. Ele não admite nenhum tipo de diferenciação entre todos os mandamentos do Senhor. Esse é um grande mandamento, esse pequeno mandamento não, é mandamento do Senhor, acabou. Basta que seja assim. Para ele não existe essa atitude tão comum de escolher e obedecer um mandamento e desrespeitar os outros. Não existe isso. Todos eles são importantes, igualmente importantes. Ele sabe que deve obediência a todos. Motivo porque o salmista recusa seguir o caminho dos pecadores e se apega ao caminho do Senhor. E o motivo disso é muito simples. O caminho de Deus é verdadeiro. O caminho dos pecadores ou o caminho do mundo é o caminho cheio de falsidades e mentiras. Não serve para aquele que procura seguir a Jesus. Não serve. Então, concluindo, precisamos aprender com o salmista e confiar exclusivamente em Deus para fazer a verdadeira justiça. Se outros continuam fazendo injustiça, o problema deles. Façamos nós justiça. Façamos a diferença. Façamos justiça. Do ponto de vista da nossa salvação, não podemos perder, ou permitir, melhor dizendo, que absolutamente nada venha se colocar entre nós e Deus, o nosso Senhor e Salvador. Nada pode estar entre mim e Ele, entre você e Ele. Nada. É ligação direta e constante. Portanto, podemos aprender com Jesus quando disse: portanto, não vos inquietais dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios são os que procuram tais coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas estas coisas, essas outras coisas, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais, aliás, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, 31 a 34, em pleno Sermão do Monte, que Jesus usa essas palavras. Precisamos orar insistentemente para que Deus intervenha nessa pouca vergonha em que se tornou a nossa humanidade no século XXI. Olha ao seu redor, você vai ver que a pouca vergonha é pouco que eu estou dizendo aqui. E é em meio a isso que nós vivemos. Em meio a isso, a nossa caminhada. E é em meio a isso que Deus quer que nós nos mantenhamos firmes e sejamos fiéis a Ele, como o salmista se expressa que Ele quer ser. Deus não tem outro plano. Anunciar Jesus Cristo ao mundo é função da igreja. É plano de Deus. Não tem que questionar isso. Não tem que questionar. Que Deus podia escrever em todas as línguas possíveis, em letras garrafais no céu. Poderia. Ou com a sua voz de trovão anunciar isso em todos. Não, mas Ele confiou à igreja a missão de levar a mensagem. Esse é o projeto de Deus. E cabe a nós cumprir a nossa missão. Deus com certeza não mudará o seu plano. Se Missões Mundiais têm um projeto de vamos concluir a missão, eu espero que concluamos, mas Missões Mundiais também contam com o nosso apoio nesse sentido.
E Deus quer que eu e você nos envolvamos nisso. Estejamos firmes e fortes nessa questão. Quer estejamos em plena saúde, quer não. E, inclusive, nossa irmã Altamira está lá nos ouvindo agora. Nos acompanhando, orando conosco, fazendo a sua parte, mesmo no seu leito de enfermidade. E eu que estou tranquilo, posso andar e caminhar, talvez não esteja fazendo tanta coisa assim, né? A missão é nossa. O mundo cruel é o mundo que nós vivemos. Mas é aí que está aí. Davi já enfrentava coisa semelhante. Não sei se foi Davi que escreveu, mas o escritor desse salmo. Admite-se que tenha sido Davi, mas o escritor desse salmo enfrentava essa situação. E a oração dele deve ser a nossa oração. Senhor, trata-me conforme a tua misericórdia. Usa a tua misericórdia para comigo. Corrige onde precisa ser corrigido. Conforta, consola, anima, para que eu possa fazer o que me compete fazer. Agora, não estejamos admirados se Deus resolver intervir nas situações humanas, como já aconteceu tantas vezes na história. Eu citei Sodoma e Gomorra, mas tem N outras situações onde nós podemos afirmar que foi intervenção divina naquela situação. Então, quando a taça da ira de Deus transborda, sai de baixo se conseguir. Porque é terrível. O resultado disso é terrível. Então, que Deus nos abençoe, nos conforte e nos faça pessoas responsáveis para que possamos viver a justiça naquilo que nos compete. Nós não podemos mudar aquilo que nos cerca, certamente não. Mas nós podemos continuar sendo justos, vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para tanto. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós unimos as nossas vozes à do salmista. Primeiro para te agradecer porque tu nos conquistaste por meio de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Mas também, ó Deus, para te pedir, ó Deus, que nos dês forças, condições para continuarmos vivendo nesse mundo caótico no qual nós estamos nesse tempo presente. Ó Pai, dá-nos forças para nos mantermos firmes, firmes no propósito de te servir. Haja o que houver, venha o que vier. Que nos mantenhamos firmes no teu caminho, no caminho que tu tens traçado para nós. Dá-nos, pois, ó Deus, condição de, em meio a tanta escuridão, sermos luz. Luz que possa talvez brilhar para despertar alguns com os quais nós temos contato, para que vejam a necessidade de se voltarem também para ti, para buscarem, ó Deus, a tua face, para viverem de acordo com os teus mandamentos, com os teus ensinos. Que o nosso propósito seja aquele propósito do salmista, mas que tu uses para conosco, ó Deus, segundo a tua misericórdia, e nos trates dessa maneira. Conforta-nos, ó Deus. Nós oramos agradecidos, quando também pedimos que nos conduza em paz e segurança de volta aos nossos lares, e que durante essa semana que diante de nós está, nós possamos ser testemunhas tuas por onde andarmos, e que ao longo desse caminhar, pessoas que nos cercam possam, através do nosso testemunho, ter encontro contigo, para que o teu reino cresça na face da terra, que a injustiça diminua, que a nossa fé seja mais forte. Agradecidos nós oramos em nome de Jesus. Amém.